Fala, Paze, tudo certo? Eu sou o Deck e esse é mais um vídeo do Conto Pra Você aqui no canal. Galera, estou de volta com o canal e espero que dessa vez seja pra ficar. E a gente vai retomando aí o canal com a série Conto Pra Você, que é a principal série do canal, vocês podem ter certeza. E no Conto Pra Você de número 4, essa série delicinha, vamos contar aqui pra vocês a história de um cara sensacional que atualmente está na WWE. Pra muitos ele é o melhor wrestler do mundo em atividade. Pra muitos, podemos dizer que pra maioria. Sinceramente não sei se essa é a minha opinião, tá? Porque tem tanta gente boa e esse cara também é muito bom. Eu até em partes concordo com essa tese, mas não sei, realmente eu tenho dúvidas sobre isso. Mas com certeza é um cara que tem uma história, uma carreira bem bacana, e a gente vai trazer a carreira dele agora aqui já no Conto Pra Você 4. Então hoje a gente vai falar de Seth Rollins ou Tyler Black, como você queira chamar ele. Então bora pro vídeo aí, solta a intro e vamos lá. Então galera, o nome do Seth Rollins é Colby Lopes e ele nasceu no dia 28 de maio de 1986 na cidade de Buffalo. Depois de ele assinar com a WWE em 2010, ele foi mandado para o território de desenvolvimento, que é chamada, era chamado na época, hoje é NXT, mas era chamado de Florida Championship Wrestling, ou também FCW, e ele foi o primeiro FCW Grand Slam Champion, né? Depois da WWE deixar a FCW e relançar o NXT, que é até hoje o território de desenvolvimento da empresa, né? Ele se tornou o primeiro campeão do NXT. Rollins estreou no plantel principal, ou seja, no main roster da WWE, no ano de 2012, com Dean Ambrose e Roman Reigns na famosa The Shield. Antes de ele assinar com a WWE, o Seth Rollins era chamado, tinha o seu ring name de Tyler Black na Ring of Honor, que é uma outra empresa de wrestling. E lá ele venceu o campeonato mundial do Ring of Honor uma vez e o campeonato mundial de duplas da Ring of Honor por 2 vezes com o seu tag Jimmy Jacobs. E ele também foi o vencedor da edição de 2009 do torneio Survivor of the Fittest na Ring of Honor. Ele também, além de WWE e Ring of Honor, lutou por outras promoções independentes das empresas, incluindo a Full Impact Pro, a FIP, onde ele foi campeão uma vez mundial dos pesos pesados, e a Pro Wrestling Guerrilla, a PWG, onde ele também foi campeão, foi uma vez campeão mundial de duplas, também com Jimmy Jacobs. Junto com CM Punk e Daniel Bryan, Rollins é um dos 3 lutadores que conquistaram o campeonato mundial de pesos pesados da WWE e também o campeonato mundial da Ring of Honor. Então somente Daniel Bryan, CM Punk e Seth Rollins conseguiram vencer o principal título da WWE e da Ring of Honor na carreira. O lutador veterano Steve Sting Borden, o Sting, descreveu Rollins como o melhor lutador com quem já trabalhou e ainda adicionou: "Eu nunca vi alguém tão talentoso", nessa sua fala, Vamos falar agora do começo da carreira, do Seth Rollins, do seu treinamento. Ele estreou em 2005 na Scott County Wrestling, SCW, federação na qual ele iria aprimorar suas habilidades sob o ring name de Geeks. Ele também começou a lutar para a promoção de Ian Rotten, a IWA Mid. Ele ganhou o SCW Heavyweight Championship e pichou no cinturão as palavras The Black Era, traduzindo a Era Preta,
Mais tarde ele conquistou o IWA Mid-South Light Heavyweight Championship. Ele logo se juntou à NWA Midwest e juntamente com Marek Brave ganhou o NWA Midwest Tag Team Champion. Ele apareceu brevemente também na Total Non-Stop Action Wrestling, outra empresa. Nas promoções independentes, em 2007, ele participou de uma luta na Full Impact Pro contra os The Briscoes. E o seu parceiro Marek Brave sofreu uma lesão nas costas que o afastou dos indies durante várias semanas. E aí o Tyler Black, na época, competiu sozinho e foi também para Pro Wrestling Guerrilla, a PWG. No PWG Life During Wartime, que é um pay-per-view lá, o Seth Rollins se uniu com Jacobs. Aí ele conheceu e começou a lutar, e depois disso ganhou vários títulos de duplas com o Jimmy Jacobs. Ele se juntou com Jacobs nesse PWG Life During Wartime e já venceu seu primeiro título de duplas, né? O PWG World Tag Team Champions. E olha quem eles derrotaram: Roderick Strong e El Generico, que era o substituto de Jack Evans. No evento da FIP, em 20 de dezembro de 2008, Black, né, Tyler Black, Seth Rollins, né, derrotou o Go Shiozaki para ganhar o FIP World Heavyweight Champion. No evento da FIP, em 2 de maio de 2009, David Richards recebeu o FIP World Heavyweight Championship por desistência porque Black era incapaz de competir. Então o Tyler Black perdeu esse FIP World Heavyweight Champion para David Richards. E aí, depois disso, ele foi para Ring of Honor e se juntou à stable Age of the Fall, né? Quem assistia a Ring of Honor lembra. Ele estreou nas gravações do pay-per-view Man Up em 2007, e ele estreou ao lado de Jimmy Jacobs e Necro Butcher, atacando os Briscoe Brothers, enforcando Jay Briscoe, né, com uma escada que havia sido usada em uma ladder match mais cedo naquela noite. Jacobs anunciou que os três haviam formado a stable chamada de The Age of the Fall. No pay-per-view Final Battle 2007, Tyler Black e Jacobs, Jimmy Jacobs, derrotaram os Briscoes para ganhar o Ring of Honor World Tag Team Championship. Já em 2007 mesmo, eles já se tornaram os campeões de duplas da Ring of Honor. E aí eles perderam o título um mês depois para o No Remorse Corps, que era formado por David Richards e Rock Romero, em uma Ultimate Endurance Match. No pay-per-view Take No Prisoners, sexto pay-per-view da Ring of Honor, Tyler Black desafiou Nigel Maigines pelo Ring of Honor World Champion, mas foi derrotado. No Up for Grabs, outro pay-per-view, Tyler Black e Jimmy Jacobs ganharam um torneio de 8 equipes para ganhar novamente o Ring of Honor World Tag Team Championship. Os dois retomaram perdendo os cinturões no pay-per-view Driving para a equipe de Kevin Steen e El Generico. Hoje Kevin Owens e Sami Zayn. Sensacional. Tyler Black teve uma segunda chance pelo Ring of Honor World Championship no pay-per-view Death Before Dishonor 6, quando ele enfrentou Mike Guinness, Danielson e Claudio Castagnoli em uma three-way match, mas novamente Mike Guinness reteu o título. E novamente o Seth Rollins não conseguiu ganhar o Ring of Honor World Champion. No pay-per-view Final Battle 2008, Tyler Black perdeu para Austin Aries em uma luta que definiria o number one contender pelo Ring of Honor World Championship. Após a luta, o Jimmy Jacobs atacou o Tyler Black, traiu o Tyler Black e aí depois também o Austin Aries aproveitou e atacou junto. E aí no pay-per-view Full Circle, Tyler Black derrotou Nigel Maigines
E infelizmente a luta não valia pelo cinturão. Na noite seguinte, o number one contender Aries recusou-se a enfrentar McGuinness, então Black desafiou, mas também não obteve sucesso. E aí, em 10 de outubro, Black derrotou Kenny King em uma luta na primeira fase. Em seguida, Claudio Castagnoli, Colt Cabana, Delirious, Chris Hero e Roderick Strong na final para vencer o torneio Survivor of the Fittest, o que lhe concedeu a chance de uma luta pelo cinturão. E aí, no final Barrel 2009, Tyler Black lutou contra o atual Ring of Honor World Champion Austin Aries, e a luta acabou no empate. E o Aries reteu o título, cara. O Tyler Black não conseguia de jeito nenhum conseguir esse Ring of Honor World Championship, né? Sensacional. Vamos lá. Após essa luta, o comissário da Ring of Honor, Jim Cornette, anunciou uma revanche no 8º aniversário da promoção, para que houvesse o vencedor seu com esse outro empate, porque o Tyler Black tentou várias vezes esse título, e várias vezes a luta terminou em empate. Então, para que não ocorresse isso novamente, né, o Jim Cornette escolheu uma comissão jogadora, né, criou na verdade uma comissão jogadora com ele e uma pessoa escolhida por cada concorrente, né. O atual campeão Austin Aries escolheu o Kenny King e o Tyler Black escolheu o Roderick Strong, né? E daí ele prometeu também que se vencesse iria dar a chance pro Strong, né, uma match que valeria o seu Ring of Honor World Championship. E aí no Glory by Honor 9, não, eu pulei aqui. Nesse evento aí que o Jim Cornette anunciou que seria a luta, né, que seria nesse 8º aniversário da Ring of Honor, né, nessa luta que ele ia enfrentar Austin Aries, o Tyler Black fez o pin e ganhou, né, ele venceu o Austin Aries e se tornou Ring of Honor World Champion. Mas aí no Glory by Honor 9, o Tyler Black perdeu o seu Ring of Honor World Championship para o Roderick Strong, né, que ele tinha escolhido como seu jogador na luta, né, e tinha prometido uma match pelo título, e teve Terry Funk como guest enforcer, galera, essa luta. E aí, depois que ele perdeu pro Roderick Strong, né, ele saiu da Ring of Honor, foi a sua última aparição. E aí, meu amigo, ele foi para o World Wrestling Entertainment, né, a WWE, no ano de 2010. Ele assinou com a empresa de desenvolvimento, a Florida Championship Wrestling, né, a FCW, né, hoje é NXT, mas naquela época era a FCW. E antes de ele assinar, ele também recebeu uma proposta da TNA, mas o Evan Bourne o convenceu de assinar mesmo com a WWE. O Tyler Black, né, segundo aqui a fonte que eu pesquisei para fazer o conto para você dele, ele tinha a preferência da TNA, tá? Ele não gostaria muito de assinar com a WWE, não. Mas o Evan Bourne, que é um amigo dele e era da WWE, deu conselhos e fez o Seth Rollins assinar com a WWE, então ele assinou e veio para a FCW. E aí ele fez a sua estreia em uma Dark Match antes das gravações do SmackDown e derrotou o Trent Barreta, que hoje também não está mais na WWE. Aí ele estreou na FCW usando já o ring name de Seth Rollins e perdeu para Michael McGuinness. Rollins em seguida enfrentou o Único na primeira, saca só do que eu vou falar agora, FCW 15, que era uma luta Iron Man Match, aquelas de 15 minutos com contagens, né? Contagens de submissões valem pontos. E aí, essa luta terminou, a sua primeira, né? No primeiro FCW 15 contra o Único, a luta terminou em empate de 1-1. Depois, Rollins, junto com o Único,
Rick Steamboat e Jinder Mahal participou do torneio mais uma vez do FCW 15 Jack Briscoe Classic. Rollins se classificou para as finais, onde derrotou o único para ganhar o torneio, e aí sim ele se tornou contra o único, depois de derrotar o único, o primeiro FCW 15 Champion. Em 25 de março, no evento ao vivo, Rollins e Rick Steamboat derrotaram Daniel Sandow e Tyrus O'Neill para ganhar o FCW Florida Tag Team Champion. Então foi o primeiro título dele, né? Aquele FCW 15 Champion é como se fosse o Royal Rumble Winner ou Mr. Money in the Bank, tá? Ele venceu lá o torneio e se tornou FCW 15 Champion, mas não é nenhum title, né? Não tem nenhum belt, digamos assim. E belt mesmo, title, foi ele com o Rick Steamboat, depois que eles derrotaram Daniel Sandow e Tyrus O'Neill e se tornaram FCW Florida Tag Team Champion. Daí depois eles perderam esse cinturão para Big Langston e Calvin Haynes. E aí o Rollins começou uma rivalidade com nada mais nada menos do que Dean Ambrose. E aí começou esse tal de FCW 15 novamente, essa Iron Man match de 15 minutos, né, com submissão e pinha e contando como pontuação. E a primeira luta em julho de 2011 terminou em empate, né? Então nem Seth Rollins e nem Dean Ambrose venceram. E aí tivemos uma revanche 2 semanas depois e novamente surgiu um empate. A terceira revanche, cara, valendo o título principal da FCW, de 15 minutos foi para 30, tá? Dobrou o tempo. E aí terminou novamente um empate de 2-2. Quem fizesse o primeiro ponto venceria. Então o Rollins conseguiu assim derrotar Dean Ambrose e se tornou o FCW Champion, né? Então, o principal campeão do território de desenvolvimento. E aí, não contente com a situação de 3 empates já tendo acontecido, aí tivemos um episódio da FCW inteiro dedicado para mais uma Iron Man match de Seth Rollins e Dean Ambrose, cara. Mais uma vez. E aí deu o Seth Rollins de novo. Ele venceu, tá? Dessa vez ele venceu. Aí ele perdeu o título FCW Champion para o Daniel Sandow. Mas o Ambrose atacou o Sandow e aí desqualificação. O Ambrose atacou o Sandow, né? E daí por desqualificação o Daniel Sandow se tornou o FCW Champion, tá? E aí ele foi para os seus shows principais. Na verdade ele participou de um vídeo promocional exibido no pay-per-view Elimination Chamber em 2012 como figurante na academia de John Cena. E ele voltou a ser o FCW Champion, né, dos pesos pesados, quando ele derrotou o Léo Kruger, tá, em 2012, fevereiro de 2012. E aí a WWE depois disso retomou o NXT Wrestling e desativou o FCW. Então o NXT era o novo e até hoje é território de desenvolvimento da empresa. Então galera, a gente teve o retorno da NXT e o Seth Rollins estreou no NXT na 6ª temporada. E ele derrotou na sua match de estreia o Gyro. E aí ele entrou depois disso no torneio Gold Rush, que coroaria o primeiro NXT Champion. E aí ele derrotou o Jinder Mahal nas finais desse torneio e se tornou o NXT Champion inaugural, né, o primeiro. Nesse torneio ele também já tinha derrotado o Drew McIntyre nas quartas de finais e na semi o Michael McCurry, que era uma pedra no sapato dele na época da FCW. Ele fez algumas defesas de títulos bem sucedidas, né, contra o Michael McCurry e também contra Jinder Mahal. E aí, no ano de 2012, no Survivor Series,
o Seth Rollins fez o seu debut no main roster ao lado de Dean Ambrose e Roman fucking Reigns. Os três interferiram na luta entre CM Punk, John Cena e Ryback, que era válida pelo WWE Championship. Os três atacaram o Ryback e atacaram o Ryback numa table, né? E no Raw, na noite seguinte, eles voltaram a atacar, eles reatacaram o Ryback. E aí, dessa vez na mesa dos comentaristas, né? Que a The Shield gostava bastante de atacar os caras na mesa dos comentaristas, né? Do Michael Cole, do JBL lá. Naquela mesma semana, na gravação do episódio do Main Event, eles atacaram o Santino Marella e o Tyson Kidd, que faziam uma match. E aí, vendo o sucesso, vendo a galera, vendo, né, os três já ganharem fãs, o Mr. McMahon marcou uma luta no Chelsea, né, uma luta tables, ladders and chairs, entre os membros da The Shield, né, o Dean Ambrose, o Roman Reigns e o Seth Rollins contra Kane, Daniel Bryan e Ryback, né, o Team Hell No e o Ryback. E aí, essa luta a The Shield venceu. Daí no Elimination Chamber, o outro time foi montado para enfrentar a The Shield. Dessa vez John Cena, Ryback e Sheamus montaram o time. E The Shield novamente venceu. Aí depois outro time foi formado. Dessa vez Sheamus com Randy Orton e Big Show, né? Mas essa luta aconteceu na WrestleMania 29, né? Com um pouco de peso, mais peso. E a The Shield venceu e também conquistou a sua primeira vitória em um WrestleMania. Na noite seguinte, eles atacaram, na verdade eles tentaram atacar nada mais nada menos do que The fucking Undertaker, né? Mas o Team Hell No, né, Daniel Bryan e o Demon Kane evitaram esse ataque. E aí começaram uma feud, né? E o Team Hell No eram os atuais Tag Team Champions, né? E no Extreme Rules, Team Hell No enfrentaram Seth Rollins e Roman Reigns em uma luta válida pelo Tag Team Champion e perderam, e então The Shield teve o seu primeiro título com Reigns e Rollins como Tag Team Champions, né? E aí eles fizeram algumas defesas, né? A primeira foi contra o próprio Team Hell No e venceram. Aí depois Bryan e Orton formaram uma tag e enfrentaram os dois, mas o Rollins e o Reigns novamente venceram. E eles também defenderam contra The Usos no pré-show do Money in the Bank e venceram. E contra os The Primetime Players no Night of Champions e também venceram e continuaram como Tag Team Champions. Aí, depois desse sucesso e de tantas defesas de títulos bem conquistadas, eles foram convidados a trabalhar para a Triple H e entraram na The Authority. E aí eles perderam o campeonato de duplas, depois disso para Cody Rhodes e Goldust, que tinham sido demitidos, e aí era uma forma de eles voltarem. Eles tinham que vencer o Rollins e o Reigns, e eles venceram e depois acabaram tomando o título os dois. E nessa luta que valeu o título, o Big Show interferiu e atacou a The Shield. E aí atacou, na verdade, não lembro, mas o Big Show interferiu e aí Cody Rhodes e Goldust venceram. E aí o Reigns e o Rollins perderam o Tag Team Champions para os dois. Aí eles entraram aí meio que uma feud com a The White Family, né? Bray Wyatt, Luke Harper e Eric Rowan, né? E uma dessas lutas, né, a The Shield estava tomando um pau da White Family, e o Seth Rollins, nada mais nada menos, ele abandonou a luta, cara. Ele abandonou e aí depois deu uma entrevista e afirmou que ele era muito superior ao Ambrose e ao Reigns, e que a equipe não era boa para continuar. Mas conversa vai, conversa vem. No SmackDown eles voltaram, o Rollins voltou e pediu desculpas por ter falado mal do Ambrose e do Reigns, né? E aí, na WrestleMania 30, o The Shield voltou em uma match, dessa vez uma match foda. Eles enfrentaram o Kane e a The New Age Outlaws, né, que é formada por Road Dogg e Billy Gunn, e venceram a sua segunda match em WrestleMania.
The Shield fazendo história e derrotando um time fodasticamente foda. E aí, eles na Authority, o Triple H meio que deu uma traída, eles meio que traíram e entraram em feud, e o Triple H veio e formou e reformulou a Stable Evolution com Randy Orton e Batista. O Animal tinha voltado na época para a WWE, e aí eles fizeram uma match, né? Randy Orton, Triple H, Batista no Evolution contra The Shield, né? Seth Rollins e Ambrose e Roman Reigns. E aí essa luta aconteceu no Extreme Rules e no Payback, e a The Shield venceu nos dois pay-per-views. Aí o Triple H, insatisfeito com essas derrotas, viu que não tinha jeito, que a The Shield era invencível, já tinha vencido Kane, Billy Graham, Road Dogg, 2 vezes venceu ele, o Orton e o Batista. Aí o Triple H veio e botou em execução o seu plano B, que era conversar e retrazer o Seth Rollins para The Authority. E o Rollins aceitou e atacou com cadeira Dean Ambrose e Roman Reigns, e voltou como réu, como vilão, para a The Authority comandada pelo Triple H. E depois disso ele deu algumas afirmações em entrevistas aí, que ele nunca se tornaria um sucesso, né? A The Shield, na verdade, nunca se tornaria um sucesso sem ele, e que ele usou o Ambrose e o Reigns somente para se promover no main roster da empresa, para se tornar então um Seth Rollins conhecido e respeitado. E aí no Money in the Bank Ladder Match, ele venceu e se tornou Mr. Money in the Bank depois do Kane nocautear o Ambrose, o Kane que também era da The Authority. E aí o Kane fez questão de segurar as escadas para o Rollins subir e se tornar o Mr. Money in the Bank e conquistar a maleta. E aí depois disso, desse Money in the Bank, a gente tem que voltar. O Randy Orton tinha sofrido uma lesão ainda na época do Evolution, que ele estava com o Triple H e o Batista. Então depois do Money in the Bank, o Randy Orton retornou dessa lesão, né? E aí atacou o Seth Rollins. O Seth Rollins, depois de uma luta do Rollins no pay-per-view Fastlane, o Randy Orton veio e atacou ele. E aí os dois ganharam uma luta, uma rivalidade para a WrestleMania 31. Seria a terceira WrestleMania da carreira do Seth Rollins, a primeira em solo, né? E aí o Orton venceu essa match. Mas na mesma noite, né, não esquecendo, o Seth Rollins tinha a maleta de Mr. Money in the Bank. E na luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar, no main event, se não me engano, ele usou a maleta, fez o cash-in e se tornou WWE World Heavyweight Champion pela primeira vez em sua carreira. Galera, emocionante momento. Aí depois disso ele entrou em rivalidade com nada mais nada menos do que John fucking Cena. O Cena era United States Champion e o Rollins WWE World Heavyweight Champion. E aí no SummerSlam, depois da feud dos dois, eles participaram de uma luta chamada Winner Takes All, que significa o vencedor leva tudo, ou seja, quem vencesse levava os dois títulos. E aí o Seth Rollins venceu, levou o United States Champion para ele, reteu o WWE World Heavyweight Champion e se tornou o primeiro campeão dos dois títulos simultaneamente na história da WWE. Estão fazendo história aí o Rollins, por isso que ele é tão aclamado, digamos, porque realmente ele teve algumas conquistas da sua carreira que o tornaram um cara foda, né? Mas logo depois disso ele teve uma revanche pelo United States Champion contra o John Cena no Night of Champions, acho que foi não lembro se foi no Night of Champions, mas ele teve uma revanche e o John Cena conquistou novamente o título e o Rollins perdeu o US Champion, né? E aí no Night of Champions ele defendeu e venceu o Sting. Dessa vez ele defendeu o WWE World Heavyweight Champion. Aí tudo ia bem na carreira dele, já tinha fazendo história e tudo mais. Ele no house show em Dublin, ele enfrentou o Kane e nessa luta ele teve uma lesão, cara. Ele rompeu aí o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e o menisco medial. E aí ele estava executando um Sunset Flip Powerbomb nessa luta contra o Kane. E depois de tanta lesão, de tanto rompimento, de ligamento e tudo mais, ele teve que fazer cirurgia e o diagnóstico é que ele ficaria de fora
de 6 a 9 meses. Então, no Raw ele veio e disse que tava lesão e teve que abandonar o título aí, deixar o título de WWE World Heavyweight Champion vago. Aí ele retornou uma aparição no Raw especial Slammy Rides. Ele veio de muletas para receber o prêmio de Superstar do ano de 2015. Ele foi eleito o melhor wrestler do ano de 2015 na WWE. E aí ele fez seu discurso. Nesse discurso ele disse que iria se redesenhar, se reconstruir e iria recuperar o principal título da empresa. Aí ele retornou no Extreme Rules, né? Ele ia estar com o Roman Reigns. O Roman Reigns estava enfrentando o AJ Styles pelo WWE World Heavyweight Champion. Aí no final da luta ele foi lá, pegou o título, levantou e o pay-per-view terminou ali. Foi o regresso dele. Aí na noite seguinte o Shane McMahon disse que o Rollins ia ter um combate contra o Reigns no Money in the Bank válido pelo WWE World Heavyweight Champion. Aí ele venceu no Money in the Bank o Roman Reigns, mas o Dean Ambrose naquela noite tinha se tornado o Mr. Money in the Bank, que foi lá e fez o cash-in e tirou o título do Seth Rollins. Aí depois do Money in the Bank a gente teve o draft. O Seth Rollins foi parar no Raw e o Dean Ambrose com o WWE World Champion foi pro SmackDown Live. Então no Raw o principal título se tornou o Universal Champion. A primeira match pelo título foi entre Seth Rollins e Finn Balor. Aí o Finn Balor venceu, mas deixou o título vago. Então, para disputar esse título vago, fez o torneio. E a final desse torneio foi uma Fatal 4-Way match entre Big Cass, Roman Reigns, Kevin Owens e Seth Rollins. O Kevin Owens venceu. E depois disso teve alguns rematches contra o Seth Rollins, mas o Seth Rollins não conseguiu vencer. O Kevin Owens é até hoje o Universal Champion, né? Então galera, essa foi a história aí do nosso queridaço, amigo, parceiro Seth Rollins. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ficou um pouco cansativo, um pouco longo, mas é uma carreira brilhante, tem muita coisa boa pra falar. Eu espero não ter esquecido de falar nada. Então o Seth Rollins aí foi United States Champion, Tag Team Champion da WWE, foi World Heavyweight Champion, né? Foi WWE Champion, só faltou Intercontinental Champion e Universal Champion, né? Pra ele ganhar até agora, né? Foi NXT Champion, foi FCW Champion, né? FCW Tag Team Champion também. Pô, é muita coisa pra esse cara. E na Ring of Honor também, né? Foi Ring of Honor World Champion, foi Ring of Honor Tag Team Champion também. E outras empresas também, Seth Rollins ou Tyler Black, como você queira chamar, sempre conseguiu conquistar grandes coisas. Então galera, esse foi o vídeo, esse foi o Conto Pra Você 4. Se você quer deixar aí uma dica, uma sugestão pro Conto Pra Você 5, deixe nos comentários ou lá no inbox da página no Facebook, o link da página tá na descrição. Twitter daqui do canal também, segue a gente lá no Twitter para receber os vídeos em primeira mão. Também curta a nossa fanpage aí, que tá crescendo a cada dia, rumo aos 100 likes. Galera, muito importante, se inscreva no canal, dá muito trabalho de fazer esse vídeo. Tem que achar o roteiro. Eu sei que eu não decoro todo o roteiro, mas eu procuro estudar o roteiro, ler tudo para saber o que eu tô falando e tentar deixar o máximo resumido possível. Eu sei que não dá, não tem como decorar tudo isso, mas a gente se esforça para fazer o vídeo para vocês. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, favorito no vídeo, que é muito importante, galera. Qualquer tipo de comentário, dúvida, sugestão, crítica construtiva, é claro, deixa nos comentários aí também. Divulgue o vídeo, o canal para seus amigos que gostam de pro wrestling, que gostam de futebol, tá? Eu tô tendo algumas ideias aí sobre futebol para fazer no canal, mas o principal foco é pro wrestling, WWE, TNA, Ring of Honor, blá blá blá, vocês já sabem tudo isso. Galera, então novamente peço para vocês curtirem a nossa fanpage, seguir no Twitter, se inscrever no canal, deixar o seu like favorito aqui no vídeo, qualquer tipo de comentário aí, inbox, Facebook também. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixam aí nos comentários dicas pro Conto Pra Você 5 de quem a gente vai falar, tá? Playlist também do Conto Pra Você vai estar na descrição. Então espero que vocês tenham gostado. Falou, rapaz, e fui!